Olá, exploradores! Hoje vamos explorar a verdadeira história de Adolf Hitler. Você já ouviu falar de Adolf Hitler? Mas o que você realmente sabe sobre ele? Por trás das manchetes e dos livros de história, existe uma narrativa que poucos conhecem. Essa é a verdadeira história de Hitler. Hitler era vegetariano, mas comia caldo de carne. Apesar de se declarar vegetariano, ele consumia caldos feitos com ossos e gordura animal. Seus hábitos alimentares eram mais ligados a problemas de saúde e obsessões do que a uma causa. Ele proibiu desenhos animados da Disney na Alemanha. Hitler achava que os filmes de Walt Disney eram infantilizantes demais e não condiziam com os ideais arianos. Mesmo que em segredo tenha admirado a técnica de animação usada em Branca de Neve. Há indícios de que ele tinha ascendência judaica e africana. Um teste genético feito com um parente distante apontou traços genéticos de grupos africanos e semitas. Isso colocaria em xeque sua obsessão com pureza racial. A autenticidade do teste é debatida, mas a ironia é forte. Era viciado em mais de 70 drogas. Hitler era tratado por um médico pessoal, Theodor Morell, que o mantinha sob um coquetel diário de drogas: morfina, cocaína, metanfetamina, hormônios, entre outros. Isso explicaria seu comportamento errático nos últimos anos. Planejava criar um museu com os objetos das vítimas do Holocausto. O Museu da Raça Extinta seria montado em Praga, com peças culturais judaicas saqueadas de sinagogas e coleções particulares. Um plano macabro para eternizar o genocídio como lição de supremacia. Quase morreu dezenas de vezes antes da guerra acabar. Entre atentados fracassados, acidentes e coincidências bizarras, Hitler sobreviveu a pelo menos 42 tentativas de assassinato documentadas. A mais famosa foi a Operação Valkyria, liderada por oficiais alemães em 1944. Era obcecado com sua imagem e proibiu ser retratado em trajes informais. Nenhuma imagem de Hitler de bermuda, descalço ou relaxado foi oficialmente divulgada. Ele controlava rigidamente sua imagem pública. Inclusive proibiu que fotos suas com Eva Braun, sua companheira, fossem publicadas. Admirava Napoleão e levou um golpe histórico por isso. Hitler via Napoleão como um espelho. Quando invadiu a Rússia, seguiu a mesma rota e cometeu os mesmos erros. O inverno russo derrotou os dois. Ironia histórica. Ambos morreram após derrotas catastróficas e se isolaram nos últimos dias de vida. Seu túmulo não existe. Após o suicídio, o corpo de Hitler foi queimado por ordem dele. O que sobrou foi recolhido pelos soviéticos, mas os restos foram destruídos em 1970. Hoje não há cemitério, mausoléu ou local oficial, por medo de virar um santuário neonazista. Adolf Hitler nasceu em 1889, na Áustria. Era um jovem solitário, com uma infância marcada por conflitos com o pai e a morte precoce da mãe. Desde cedo, sonhava em ser artista, mas foi rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena. Fracassado e sem rumo, Hitler passou a viver em abrigos e ruas. Em 1914, Hitler se alistou no exército alemão para lutar na Primeira Guerra Mundial. A guerra lhe deu um propósito e uma medalha de bravura, mas a derrota da Alemanha o encheu de raiva e desejo de vingança. Ele acreditava que o país havia sido traído. Após a guerra, Hitler entrou para um pequeno partido político
e com carisma e discursos inflamados, atraiu multidões. Em 1933, chegou ao poder. Era o início do Terceiro Reich. A Alemanha começou a viver uma ditadura baseada em medo, propaganda e perseguição. Hitler acreditava na ideia de uma raça pura e iniciou o maior genocídio da história. Milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outros foram assassinados em campos de concentração. O mundo assistia em silêncio. Em 1945, com a guerra perdida e cercado em Berlim, Hitler se suicidou no bunker onde estava escondido. Seu corpo foi queimado para que não houvesse vestígios. Seu reinado de terror acabou. Mas o trauma que causou continua até hoje. A verdadeira história de Hitler não é apenas sobre um homem, mas sobre o que acontece quando o ódio e a intolerância ganham poder. Que ela nunca se repita. E ai, explorador, você sabia sobre Hitler dessa forma como descobrimos? Lembrando, não deixe de se inscrever e deixar seu like e compartilhar, que ajuda muito o canal. Até a próxima, explorador.